Olá, boa tarde para você que está em casa aí nos assistindo. Hoje eu vou chutar o balde. Ui, que expressão, né? Não tô nesse clima, não vou chutar o balde. Fica tranquilo, ainda mais depois de nós assistirmos esse programa do Conhecimento e Piedade, falando sobre medo, tantas respostas ali tão reconfortantes para todos nós. Então, nada de chutar o balde. Mas tem dias que é tão difícil, que é tudo tão complexo, a gente fica com tanta dificuldade como lidar com determinadas situações, que na verdade dá vontade de desistir tudo, jogar tudo pro ar, né? Mas o que fazer nessa situação? Calma, o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre isso. E eu vou conversar com ele, com o nosso pastor, Tiago Henrique. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Tainá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Boa tarde para você também que está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Chutar o balde. Quem nunca? Quem nunca? Já sentiu vontade de abandonar tudo? Já, várias vezes. Você sabe que uma vez, eu não sei se era um exemplo legal para compartilhar, mas sabe que uma vez, pastor, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vim morar, eu comecei com uma psicóloga, porque eu tinha essa mania de, às vezes, ir, desistir no meio do caminho, e não Sim. quero, não é isso, ficar com dúvidas. E eu comecei com a psicóloga. E aí eu falei, não, eu conciliei. Falei, não, ela vai. E aí foi essa ajudinha. Só que aí eu descobri que nada contra, né? Imagina, mas tem hora que não basta só essas ajudas, né? Mas, o problema não é só não sentir vontade de não desistir, mas a questão por que eu quero desistir. Exatamente. Aí é um pouco mais profundo, né? Exatamente. E claro, acho que você, como eu, né, o próprio apóstolo Paulo coloca, por exemplo, em 2 Coríntios, ele diz exatamente assim: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, o próprio apóstolo Paulo enfrentava situações difíceis. Então, essa ideia de desanimar, vamos dizer assim, ou de querer desistir, é uma ideia que a Bíblia compreende esse sentimento, porque homens de Deus lidaram. Quer dizer, você vê Deus animando os homens na sua palavra constantemente, porque eles queriam muitas vezes desistir de certas situações que Deus tinha chamado, né? Então, nós temos realmente vontade, né, de dizer, eu não quero mais fazer isso, eu vou desistir de tudo, né? Mas a gente faz a avaliação e vê que muitas vezes a motivação é uma motivação voltada para o eu também. Quer dizer, eu não estou conseguindo atingir a expectativa que eu gostaria, né? Agora, existe também a realidade do sofrimento no mundo, né? De questões adversas. Quer dizer, a vida cristã, ela é uma luta, né? A vida cristã é uma luta. E é justamente isso que eu queria até começar, assim, como manter encorajado quando a gente pensa em desistir, né? Como manter essa coragem em nós quando a gente está pensando em desistir. E a caminhada cristã, realmente, é uma batalha. E todo líder, aí a minha pergunta é, todo líder religioso também, ou nós, eu, você, ou você que está nos assistindo, passa por esses momentos difíceis, até mesmo a gente sabendo ali que Deus está ali, tudo bonitinho, mas a gente tem esses momentos assim, de tipo, Sim, não sei se vou aguentar. Eu acho que primeiro a gente tem que definir aqui o que seria chutar o balde. Né? Acho que é importante começar com uma... Por quê? Porque quando eu falo em nível de fé cristã, em nível de crença em Cristo Jesus, nós temos uma doutrina muito importante que é chamada a doutrina da perseverança dos santos. Então, os santos vão perseverar na fé que eles mesmos receberam do Senhor. Então, quando a gente fala chutar o balde, né, a gente tem que definir... É o limite. Exatamente, tem que definir ali o que a gente quer fazer, né, qual que é a ideia. E eu estou pensando, né, talvez a gente pode até fazer um tema depois só sobre perseverança dos santos, que é um tema grandiosíssimo assim nas escrituras, muito importante. Mas vamos deixar nosso assunto, vamos deixar o nosso bate-papo aqui, Tá bom. A nível assim de, eu quero desistir do meu casamento. Eu quero desistir da minha igreja. Eu quero desistir do meu amigo. Eu quero desistir do meu trabalho. Quer dizer, aquele chutar o balde, assim, em situações que a gente está cansado de viver. No dia a dia. No dia a dia, que obviamente reflete em nossa fé, reflete em várias questões. Ou até mesmo, né, eu acho que pensar numa caminhada cristã, pode ficar um programa só para isso, porque é vasto o tema, mas a gente pensa, será que vale realmente a pena ser cristão? Nós temos, por exemplo, eu acho que algo próximo disso, o Salmo 73, que ele está falando sobre o que os ímpios estão vivendo, né? A prosperidade dos ímpios. E aí seria
Vale a pena servir a Deus com a prosperidade dos ímpios, né? Essa é a Uhum. definição e a pergunta. E quando chega na metade do Salmo, para o final, o texto bíblico diz, então, o salmista chega à conclusão de que ele estava habitando na casa do Senhor, ele estava na presença. Quer dizer, nenhum tipo de prosperidade oriunda, né, do contexto fora de Deus é realmente significativa, a não ser aquilo que ele vivia com o próprio Deus. Então, essa ênfase é muito importante. Agora, quando nós tratamos, né, a questão de chutar o balde, desistir de muitas coisas, é muitas vezes ligado, né? Claro que isso nós enfrentamos isso na nossa vida, seja num casamento, né? A gente pensar em aconselhamento bíblico, famílias querendo ser diluídas aí com relação a decisões particulares, ou ao Uhum. trabalho, né? A pessoa ficar lidando com situações do trabalho e diz, eu vou chutar o balde, eu desisti de tudo isso daqui. Igreja, conflitos na igreja. Então, Sim. ministério, né? Homens e mulheres, pastores, missionários, né? Mulheres que servem na igreja local do Senhor, liderando ali as senhoras, ajudando com as senhoras, enfim. E às vezes aquele esforço do trabalho chega àquela ideia de que não há a resposta que ela ou que nós queremos ter com relação àquela situação. Então podemos pensar em desistir, em chutar o balde. Então é um sentimento, como eu disse, comum. Eu já Uhum. pensei muitas vezes em desistir de N situações da minha vida, né? Você, como você colocou aqui também, e várias vezes. Já, várias vezes. Mas quando a gente faz uma reflexão fiel, né, uma reflexão justa, nós vamos ver que existe realmente situações que nós temos que deixar, porque não é para estarmos ali. E ponto. Isso é talvez um outro programa falando sobre vontade de Deus. Olha quantos programas já, várias Tá vendo ideias. aqui? Mas eu também faço uma avaliação justa do meu coração. Devo fazer, devemos fazer, para dizer por que eu quero desistir desse casamento, por que eu quero desistir desse ministério, por que eu quero desistir dessa situação. É porque eu não estou recebendo a resposta que eu gostaria, ou Uhum. porque realmente eu acho que não faz mais sentido estar aqui, ou trabalho, qualquer situação. Então, líderes, homens, mulheres, situações, né? Vamos desistir, vamos chutar o balde do nosso país. A gente tem vivido crises hoje, políticas econômicas, sociais, né, de saúde. Desistimos? Ou continuamos fiéis ao Senhor e Perseverando. perseverando? Então, há né, uma abrangência muito grande aí com relação ao que o Senhor nos chama para avaliar o nosso próprio coração. Exatamente. E é muito quando a gente vê essas questões que acontecem nos nossos dias, a gente vê que isso também é bíblico, né? A gente tem tantas situações, tantas histórias ali na Bíblia também, que relatam momentos de tantas pessoas ali que tentaram desistir. E a Bíblia conhece, sabe que a gente vai passar por algum momento, em alguma situação que vai ter esse sentimento em nossa vida. Sim. E como que a gente olha para tudo isso, pastor? Como que a gente tá ali naquele momento mais difícil, querendo tomar uma decisão ali decisiva, uma decisão decisiva, Decisiva. tá, né? E aí qual a forma correta de se impor numa situação de limite? Como que a gente lida com Eu me lembrei, nesse momento, de você falando de homens da Bíblia, eu lembrei de Moisés. Não sei se você lembra de Moisés, mas Moisés, quando Deus o chama, quer dizer, Moisés, ele tem um período de vida, de trabalho dele, tem 40 anos, ele vive 40 anos sendo trabalhado por Deus. Então, no Egito, né, ele vai para o Egito, e isso acontece o fato de que ele é treinado no Egito e tudo mais, com as ciências do Egito, e depois mais 40 anos ele passa com seu sogro, porque ele mata, né, um egípcio para Uhum. defender o judeu, então ele fica, e depois mais 40 anos com o povo no deserto, quer dizer, ele fica quebrado em 40, 40 e 40, e quando Deus o chama para tirar o povo de Israel do Egito, ele dá uma desculpa, né? Quer dizer, Dá. Ele dá uma desculpa, é ele dá verdade, uma da desculpa. fala, Ele né? fala assim: minha língua, eu não sou eloquente, né? Eu não falo bem o É. suficiente e tal. E aí Deus não aceita a desculpa dele, e a resposta que Deus dá é fantástica. Deus fala assim: quem fez a língua? Quem deu a boca para o homem? Fui Quer eu. dizer, a sua, né, a sua falta de eloquência, por questões que a gente pode entrar depois, né, ou aliás, falar, sei lá, língua pesada, enfim, cada texto traduz ali, né, cada versão traduz, mas a ideia é que ele tinha uma questão de eloquência, ele não era eloquente o suficiente para chegar lá por um problema, né, específico, talvez de se comunicar com o faraó, se comunicar com o povo, mas não vão me ouvir. A pergunta de Deus é: quem fez a boca? Quem deu a boca para o homem?
Quer dizer, aí volta aquela ideia que você pensou, que eu pensei agora, que se eu chego para Deus e digo assim, Senhor, estou nessa situação, aí a resposta é, eu sei disso. É. E é interessante que Hebreus diz que Cristo em tudo foi tentado, ele passou por todas as coisas que nós passamos, Gente. porém, com uma observação muito importante, ele nunca pecou. Então, todas as minhas considerações que eu levo para Deus, para ser trabalhado por Ele, ou até minhas queixas, ou até de chegar e dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu quero desistir de tudo isso, não dá mais, tudo mais. O Senhor Jesus já passou, vou dizer por essa situação, porque contextos diferentes, mas por situações parecidas, para exatamente ser um exemplo para mim e aquele que trabalha no meu coração. Então, a realidade bíblica é o que nós vivemos, Tainá, que Deus desconhece, o que Deus nunca conheceu. Uhum. Nada, Nada. nada. Então, o Senhor, ele compreende tanto a extensão dessas emoções, quanto a própria situação. Então, é difícil, né, eu pensar em desistência, até mesmo por achar que Deus me está me ajudando, ou trabalhando no meu coração, mas o fato dele ter um dia se colocado como um homem e ter passado por todas as dificuldades que hoje eu enfrento nesse nível, obviamente, mais uma vez, observação importante, sem pecado, quer dizer, ele quis se identificar comigo como, né, alguém que passa por situações, quer dizer, o Senhor, ele tomou essa decisão, né, por amor, para se identificar com coisas que eu passo hoje. Então, não há queixa que eu coloque diante do Senhor que ele não saiba. Então, essa é a realidade, quer dizer, o Senhor vai trabalhar. E a grande questão é, de certa forma, hoje, tanto o meio Uhum. evangélico quanto o meio de umas filosofias seculares, o fato de passar por uma situação difícil mas tá, eu quero desistir, não, não desista porque o benefício está lá na frente, né? Uhum. Só que é uma motivação equivocada. Por que Sim. é equivocada? Porque o meu maior benefício não é receber. Às vezes tem aquela imagem, nem sei se eu não vi a O imagem desenho do do desenho do dia? dia. Espero que não Ai, seja esse para não gente. falar antes. Mas qual que é o desenho do dia? O cara cavando e o ouro ali na frente. Ah, não peguei esse. Ah, não, tudo bem. Não... Ah, eu sei qual é. O ouro. Já viu essa? Você já viu essa? Continue São 3 perseverando. imagens. Que você pegou? Não, não, desse do cavando. Tá, ok. Tem um cavando, chegando perto, o outro Isso. já desistindo, o ouro na Destino e o pontinha. outro com o ouro na mão, ou quase É, chegando lá. Então, às vezes, essa é a motivação. Continue, porque não tem uma é, recompensa, não né? é. A motivação é que enquanto eu estou perseverando, o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está atuando. Então, desistir, né? E principalmente por obediência. Vamos pensar num casamento, né? Deus deu a ordem para o homem para que ele viva casado, que ele sirva ali naquele ambiente. Então, existem aquelas situações assim, o que eu desisto por uma ordem talvez não clara do Senhor, mas eu vou perseverando aqui nesse sentido de que, ok, fique nesse trabalho específico, às vezes eu não sei de que o Senhor me quer naquele trabalho específico, ele me quer trabalhando e frutificando. E talvez sair daquele trabalho não seja um problema se as motivações não forem pecaminosas. Uhum. Mas tem coisas, Tainá, que o Senhor me deu ordem expressa, quer dizer, casamento, igreja, fé, serviço, quer dizer, o Senhor me quer ali, independente daquelas situações. O próprio apóstolo Paulo serviu a Deus em condições extremas. E o Senhor, né, o capacitou, o proveu, o sustentou, para que ele então pudesse continuar essa vida, né, esse sustento e servindo ao Senhor. Então, ah, antes de eu tomar uma decisão, tem que dizer qual que é a motivação real do meu coração. Entendi. E, pastor, quando a gente nós falamos disso, né? Ah, estamos sobrecarregados, estamos tristes, qual deve ser a nossa motivação para perseverar? Mas a minha pergunta às vezes é, o que nos leva a chegar às vezes nesse ponto? O que às vezes pode ser a causa de nós chegarmos num ponto de desistir? Porque tudo começa muito bem. Todo início é bom, é prazeroso, é Sim. alegre. Mas o que nos leva, às vezes, nesse momento da gente desistir? Nesse momento do limite? Eu penso, primeiro, são expectativas que nós alimentamos com relação àquela situação. Tá? Então, você chega no emprego, por exemplo, você fala assim, aquele emprego vai ser... Eu lembro que, eu vou contar uma questão aqui, eu trabalhei como capelão numa escola cristã durante algum tempo, Uhum. e eu era responsável por fazer as entrevistas para as vagas de emprego, qualquer que seja, que Ai, que fosse assim, legal.
principalmente professores, para ver se eles tinham uma visão cristã do que era educação, né? E, e a última pergunta, eu fazia todas as perguntas, e a última que eu fazia era sempre assim: quais são suas expectativas de trabalhar num ambiente cristão, numa escola cristã, né? E aí a resposta quase que comum era: não, eu estou no ambiente cristão, e porque aqui todo mundo vai respeitar, vai amar, vai. Aí eu falei: olha, eu tenho uma notícia para você. Não é assim. A pessoa às vezes ficava assustada. Como? Quer dizer, é assim, mas não é nessa expectativa e intensidade, né? O que isso significa? Significa que ela ia trabalhar no ambiente de cobrança, porque era um trabalho, né? Era um ambiente cristão, onde nós tínhamos a palavra de Deus ali como fundamento para as decisões, para o ensino, para a reflexão acadêmica, reflexão, né, de uma forma pedagógica e tudo mais. Só que aquela situação, né, não era imune a conflitos, problemas. Pensemos na igreja, por exemplo, né? Acho que essa é a resposta. Então, o que acontece? Eu chego no emprego e aí eu tenho uma expectativa sobre ele. E aí eu começo então, mas ele não está alcançando a minha expectativa. E aí a centralidade no coração pode fazer com que eu comece a me estressar, me cansar, porque não está acontecendo do jeito que eu gostaria que fosse. E isso começa a trazer descontentamento, prejuízo, ou então quando existe enfrentamento, ou o que nós chamamos no aconselhamento é má adaptação. Quer dizer, eu chego no ambiente e eu começo então a ser conflitante, eu começo a ter conflitos ali. Então, a ideia do homem, né, a nossa ideia é parar com tudo rapidamente. Como isso faz? Eu saio do emprego, eu saio do casamento, eu saio da faculdade, eu saio de tudo. Quer dizer, eu chuto o balde, né, porque a ideia do chutar o balde traz uma ideia de progressividade, né? Eu estou aguentando, 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 aguentando. Chega uma hora que eu não explodo e não aguento mais. Só que muitas vezes, Tainá, para chegarmos a esse ponto é que nós já não estamos dando respostas bíblicas para os problemas que estão acontecendo. Ah, interessante. Então, é um processo realmente, né? E esse processo eu não estou respondendo ao contexto corretamente e também não estou respondendo biblicamente com o meu próprio coração, ao meu próprio coração. É uma crescente. E isso faz com que a pessoa, então, possa tomar uma decisão. ah, Agora, existem situações que você avalia, você teve passos bíblicos e que você entende ali que não tem mais como, porque aquilo está prejudicando, inclusive, o seu serviço ao Senhor, cabe, obviamente, uma avaliação. Por isso que pedir conselhos é muito importante, né? Eu vou tomar uma. Eu vou chutar o balde, tá? Deixa eu perguntar para minha amiga Tainá. Tainá, o que você acha dessa situação? Ah, pastor Tiago, já teve essa visão com relação a isso? Então, muitas vezes, eu já pensei em chutar o balde de muitas coisas, você também, mas quando nós pedimos conselho, a nossa perspectiva muda. Porque muitas vezes estamos vendo de uma perspectiva muito mais egoísta do que altruísta. E também Uhum. no sentido de que Deus pode te colocar num lugar ou numa situação às vezes, grande luta, porque é ali que Ele vai moldar o seu coração, ali que Ele vai trabalhar no seu coração. Interessante. E uma coisa que o senhor falou é isso. Eu acho que o procurar ajuda, uma ajuda boa, né? Correta também, né? Sim, exatamente. Uma ajuda que nos faça, né, naquela ideia, você decide sobre você mesmo, você é o seu Deus, próprio Ai, Deus, quer vai embora. saber? Você É tem isso aí mesmo, razão, é. você é bom o suficiente, você dá conta, né? Tem que Ah, tomar cuidado, né? exatamente. Pensando no aspecto geral, né, da nossa vida cristã, do nosso trabalho, nós temos que buscar refúgio sempre na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus nos falam verdades que animam o nosso coração a continuar. Primeiro, Jesus nos promete que Ele é a ressurreição e a vida. João 8 fala a respeito disso. Uhum. Então, a grande ideia é que o Senhor, Ele me dá, né, clareza na sua palavra, que por Ele eu posso lidar com qualquer situação. E é interessante que Paulo escreve aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o contexto? Contexto de perseguição, contexto de passar por dificuldades. E Paulo, ele não pensou em chutar o balde, ele teve conflitos assim, grandiosos. E qual foi a atuação dele? Foi exatamente o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por poder tudo isso, né, no Senhor, eu avanço, eu continuo, né, eu não estou estagnado. E principalmente porque o Senhor fala, por exemplo,
próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15:58, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que promessa, que consolo. Eu estou É. trabalhando, mas conflitos, situações, e parece que não está dando o resultado que eu gostaria, Senhor. No Senhor, o meu trabalho nunca é em vão. Nunca é em vão. Todo trabalho tem um fruto. E esse fruto é muito mais do que visível, mas é um fruto para a eternidade, né? E essa ideia também da ressurreição, quer dizer, a ideia de que Cristo ressurreto e vivo, Ele é a esperança da minha glória, Ele é a esperança da minha salvação. Ai, que lindo, pastor. E assim, pra gente entender que tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que é de que nós nunca estamos sozinhos, que isso que o senhor falou, né? Eu acho que a gente tem que ter essa lembrança constante da nossa. É difícil, talvez, quando a gente tá muito ali, às vezes, no primeiro momento, a gente tenta pensar em coisas práticas, decisões reais ali, palpáveis. Ah, eu já quero falar, né? E eu acho que vai ser um dos É, nossos programas depois, o cuidado do falar e tudo. sim, Será um dos nossos temas da semana que vem, então você já fica ligadinho aí. Mas é interessante a gente ter essa cautela e esperar. Tem situações práticas que a gente pode trazer, assim, de como lidar nesses claro. momentos? Eu acho que se nós explodimos, eu vou usar essa palavra explodir, que é chutar o balde, né? É Uhum. porque nós estamos vindo de uma crescente de emoções, turbilhões de coisas, mas eu quero lembrar de um texto bíblico, que é Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, que o Senhor diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando naquele contexto sobre o peso que a legalidade da lei trazia sobre os homens que queriam viver por ela e que eles não conseguiam, porque tinham que ficar sempre vivendo com esse peso, né? Mas esse Uhum. texto também, ele pode nos trazer alento, de dizer assim, olha, tá, você vai chutar o balde, você chegou no limite, mas por que você não veio a mim e você não me buscou? Hum. E você não descansou em mim? E você não parou para dizer, Senhor, eu quero ser trabalhado pelo Senhor nesse momento, mas eu quero lançar sobre o Senhor, eu quero colocar no Senhor, eu quero levar ao Senhor toda a minha sobrecarga. Então, Tainá, a primeira questão aqui é: nós temos para onde levar, né? Nós temos para onde colocar as nossas frustrações, os nossos pesos, as nossas cargas. E quem é essa pessoa? É o próprio Senhor. Lembrando, mais uma vez, da identificação dele, do que ele fez, tanto na cruz como ele viveu aqui. Então, imagina o convite do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sabe, eu fico lembrando, eu lembro que quando eu estava alfabetizando o Felipe em casa, Hum. a gente o ensinava e ele falava assim: eu não consigo, eu não vou Oh, mais fazer isso daqui, né? É porque eu não consigo ler, pai, eu não sei ler, eu nunca vou ai. aprender a ler e tal, né. E eu como um pai, né, Luana e eu, nós sentávamos com ele: "Filho, Deus vai dar graça para que você possa fazer isso". Nós orávamos com ele e mudávamos estratégia, sentava: "Ó, pega aqui, faz isso daqui, essa é a parte fonética, então explicava. E de repente ele então entendia que ele tinha amparo ali para que ele pudesse entender. Eu fico imaginando, né, o Senhor fazendo isso conosco, né? A gente dá aquele desespero, né? E eu lembro de Elias. Elias sai da rota profética que ele deveria viver e ele então se esconde do Senhor e o Senhor alimenta Elias. Elias, aqui a comida. E depois o Senhor diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Então, buscar a Deus é uma coisa muito importante, em oração e descansar no Senhor. Segundo, é exatamente entender que Deus nunca desampara o seu povo. Ele sempre vai estar presente na nossa vida, cuidando de nós, inclusive enquanto nós trabalhamos e atuamos no reino dele, na obra dele, seja na igreja, ou seja no trabalho, ou seja na faculdade, né, proclamando e pregando o evangelho. Outra coisa importante é avaliar o nosso coração. O Hum. problema é toda a situação mesmo, ou são as nossas expectativas? Né? O texto bíblico fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O próprio texto de Salmo 139 diz: Senhor, olhe, né, para a profundidade do meu coração. Então pode ser que eu queira chutar o balde porque
eu estou dando um merecimento ou uma atenção demasiada a mim mesmo. Quer dizer, eu vou chutar o balde aqui dessa família, por quê? Porque ninguém me respeita nessa família. Hum, É é. eu vou sair dessa igreja, por quê? Porque ninguém me ama nessa igreja, né? Aí eu vou sair desse trabalho, porque ninguém me reconhece como um bom trabalhador. Mas onde está o nosso reconhecimento? O que é suficiente para mim? Né? É o Senhor ou é aquela situação? É claro que deve ser tratado, situações reais de perseguição e tudo mais, só que a avaliação do coração é muito importante. E o descanso no Senhor, de saber que Ele é o consolo no momento que nós estamos no nosso limite. E também, a primeira carta de Coríntios 10, 13, Paulo escreve assim, que nós não seremos tentados ou provados, né, além do que nós podemos aguentar. E quando Deus, né, nos permite ser tentados ou provados, Ele nos dá o escape. Então, chutar o balde, Tainá, está muito mais ligado com uma decisão do eu e do ego do que com o fato de uma decisão real. Porque se Deus me promete me colocar em situações que eu não vá a um extremo de chutar o balde, então se eu chuto, é porque eu não estou vendo os meios da graça dele em me suprir naquele momento. Uau! Que revelador, que virada. A gente anda em tantas questões e volta mesmo, né? Sempre na Sim, nossa autossuficiência, exatamente. nas nossas, nós querendo ser senhores de nós mesmos, né? Querendo ser Exatamente. senhores de nós mesmos, das nossas decisões e querendo estar sempre bem ali na situação. É o que nós falamos lá no início. Tem situações e situações, né? Tem algumas Exatamente. que têm uma ligação, uma questão direta nossa, que são essas que a gente pode avaliar. Mas tem umas situações que às vezes está bem longe do nosso controle ali, do nosso É, domínio, e a exatamente. gente. Você pode ter tentado resoluções e nunca ter tido É. resoluções no trabalho, enfim, né? E aí, então, talvez uma decisão. Aí a decisão, veja bem, o que é chutar o balde? Pensando mais uma questão aqui. Hum. Às vezes, chutar o balde é uma decisão baseada na emoção, simplesmente. Ai, Agora, tem quando você também. avalia a situação, você seguir os passos bíblicos, aí não é chutar o balde, é agir sabiamente, É uma virada, mas com com sabedoria. sabedoria. Ai, gostei. É isso que a gente tem que estar sempre Exatamente. Quer avaliando. dizer, para que também não dê a ideia de que toda e qualquer desistência seja chutar o balde. É, tem que tomar cuidado com isso. E eu quero compartilhar uma mensagem da Franceli Portela. Ela escreveu: Muito bom, respondeu aos meus questionamentos, pois tenho sentido vontade de chutar o balde. Então, Franceli, segura aí, hein? Você tá entendendo direitinho? Não chuta o balde ainda Né? não. Dá uma segurada, respira. Respira não, dá uma segurada. Acabando o programa, vai pro quarto ou onde você Ora, estiver, ore, né? exatamente. Mui Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor a sua questão, o seu problema, a sua dificuldade, que não fica sem resposta. Não Não tem fica, jeito. exatamente. Às vezes você não vai ter aquela resposta. Eu vejo muito isso, que eu tinha isso. Eu queria sempre ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu ficava assim, Senhor, eu queria tanto ouvir sua voz, né? E ele falava de tantas formas ali, as situações, e eu querendo ouvir a voz de Deus, aquela forma mística, né? Da Exatamente. coisa. E o Aí o até Senhor vi um. estava com a Bíblia aqui. Exatamente. E aí, recentemente, eu vi um post que eu amei: "Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia". "Ah, mas você quer ouvir a voz de Deus alto, assim? Você quer ouvir? Leia em voz alta". E Leia em você voz alta, exatamente. eu falei: "Gente, é isso, não tem outra forma da gente ouvir a voz de Deus e entender ali, acalmar nosso coração". Exatamente. E eu quero fazer uma pergunta para Ai, você que está aí, para você que boa. está aqui também. Mas a gente está falando de pessoas que estão com vontade ou de situações que querem chutar o balde. Mas a pergunta é: e se pessoas que estão nos assistindo aqui, Tainá, já chutaram o balde, o O que que fazer? fazer? É verdade, o que fazer quando você já fez, e aí você pensa: "É verdade", veio até um filminho na minha cabeça. O que que a gente faz, pastor? O que a gente faz? Olha, eu tô aqui planejando desde cedo o que que eu vou O fazer. que que eu vou fazer? Saindo daqui da TV, eu vou tentar Vou ter que resolver. fazer. Vou ter que fazer. A grande questão é, se você tomou uma decisão que foi aquela decisão chutando o balde, sem avaliar biblicamente a situação, avaliar o próprio coração, é o momento de você se arrepender, né? Um arrependimento e dizer: "Senhor, tomei uma decisão precipitada, chutei o balde, mas eu posso ir, eu posso pedir perdão, eu posso avaliar o meu coração,
ou eu posso reconsiderar. Então, a graça, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Graças a Deus por isso, Ai, né? Graças a Deus. Então, amém. nós podemos e oportunidades também de criar diálogos, né? Que talvez nem tinha antes desse chutar o balde, né? Então, se você chutou o balde em qualquer situação que seja, peça perdão ao Senhor por talvez ter tomado uma decisão precipitada, porque muitas pessoas chutam o balde, depois elas se arrependem. Sim, a Passa 1, 2 dias, maioria, ela né. fala: "O que que eu fui fazer?" Uma coisa impensada, né, ou seja, eu tomei uma decisão, mas o arrependimento e também a questão de avaliar e de abrir um diálogo bíblico e descansar no Senhor, isso é importante, né. Uma dica que eu dou, assim, é que nem eu e meu marido, a gente conversa muito, de tudo. E às vezes eu tenho mania de tomar a decisão e depois conversar com ele. Aí ele vem com aquela fala que eu já fico assim, ele: "O que foi?" Eu falei: "Nada". Ele: "Que como que você resolveu?" Eu falei: "Não, deu tudo certo". Ele: "Deu tudo certo como?" Aí eu: "Não, eu eu respondi lá, eu mandei eu posso ver o seu texto? Posso". Aí eu: Não, "Não, não. não". Aí ele: "Amor". Aí eu fico: "Ai, Senhor do céu, será que dá tempo de apagar? Será que Você dá chutou o tempo de". balde. Chutei o balde. "Será que dá tempo de resolver de outra forma? E se eu ligar e conversar?" Exatamente. E aí a gente Talvez fica então às vezes, espera um tempinho, conversa com uma pessoa que você ou se você é casada, né, com seu esposo, é legal que é, tem essa exatamente. Acho que um elemento importante para quem chuta o balde é ter a humildade de reconhecer isso. No é. Senhor, olha, eu fiz errado, eu pequei, agora eu quero. Ah, mas você falou isso. Falei. Mas você me machucou, me perdoe, eu realmente machuquei. Me perdoe, mas eu quero acertar aqui biblicamente agora. Então isso é importante. Ótimo, pastor, muito bom. Eu tinha aqui uma coisa, uma perguntinha para a gente fechar antes do nosso desenho do dia, mas o senhor já respondeu lá no começo, mas eu vou querer fazê-lo Sim, novamente, que é o que que nos mantém quando a gente pensa assim: "Ah, vou levantar questões polêmicas aqui, só a introdução, tá, não ah, vou". ela gosta de. Não, mas assim, a política, né, que é algo que deu uma esquentada essa Sim, semana, a política tá daquele jeito, eu não vejo mais esperança, eu já tô vendo o final dessa história, vai acontecer isso, não vai? Aí começa um de um lado, outro de outro, famílias voltando a brigar antes exatamente. das eleições, tendo discussões terríveis, amigos, enfim, as redes sociais estão pegando fogo. Agora, hoje, acabamos de ter a notícia, né, da coletiva que vai voltar novamente a fechar tudo. Aqui a gente está articulando como nós vamos nos organizar também para manter a programação em casa, como que vai ser essa logística. Tantas questões, assim, difíceis que não sou eu que decido, não é o senhor que decide, é o lá de cima, são outras pessoas. Ou como o senhor levantou a questão de casa, marido e mulher ali, sabe, com dificuldades mesmo, passando por um momento muito delicado. E voltar com os filhos dentro de casa, estava voltando Sim, aos pouquinhos, mas retornaram os filhos em casa, as mães voltando a trabalhar e vai voltar. Tipo, como assim tudo de novo? É tudo de novo? Nós vamos ver o que nós vivemos lá no ano passado? Eh, Problemas tão antigos que estão se repetindo? Então, sabe, eu tô fazendo mesmo você ficar cansado, você em casa, de você ficar desesperado. Onde deve estar a nossa esperança? O que vai nos manter, assim, firmes nesse momento? ok. Onde tá ali, tipo, é só assim, onde a nossa esperança tá onde, pastor? Pra gente não chutar o O balde balde. de tudo, né, da vida ali. Tem um texto bíblico, João 14, do 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Hum. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Nós podemos suportar qualquer tipo de situação e carreira aqui nesse mundo, porque nós temos a promessa de um reino celestial. E isso é o que fundamenta o nosso coração. Eu não vou chutar o balde, porque o que me mantém prosseguindo no corredor, né, da vida, nessa maratona intensa de que para, volta, enfim, é exatamente a certeza de que o Senhor tem um reino celestial preparado para mim. E quando eu penso nisso, eu penso também, Tainá, que todas essas situações são situações que Deus permite ou tem permitido
como parte de um processo de olharmos para Ele. Porque uma das coisas que essa pandemia trouxe é aliás, destronar ou destronou os nossos ídolos. Ídolos da organização, Uhum. ídolos das agendas, ídolos de rotinas. Isso acabou, É acabou. verdade, acabou mesmo. Quer dizer, eu não consigo planejar nem o que eu vou fazer mês que vem, assim, coisas que envolvem pessoas ou viagem, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu não tenho certeza das coisas, mas eu tenho a certeza de uma coisa sublime. O nosso lugar está preparado. É isso que o texto está dizendo. E o texto diz assim que nós devemos ser encorajados, então, exatamente porque Jesus está vivo, ele reina e ele preparou um lugar para a gente. Então, eu sei que hoje nós tivemos toda essa notícia e, claro, nos traz tristeza, porque não só numa questão de fechamento ou não, claro que isso é importante, né, também, no sentido de trazer mudanças, mas de outras situações acontecendo com a saúde de muitas pessoas, né, dos nossos idosos, as mulheres, os homens, crianças, jovens, enfim, toda a população. Mas o que dá esperança é: o Senhor me preparou um lugar e eu posso continuar firme nele, porque eu sei para onde eu estou indo. Talvez, Tainá, nós não saibamos exatamente para onde estamos indo politicamente, socialmente, eh, culturalmente, né, financeiramente. Mas eu sei que tudo isso está apontando para um lugar que aí independe de decisões humanas, porque o Senhor já decidiu o novo céu e a nova terra. E aqueles que acreditam no Senhor estarão lá por toda a eternidade. Ai, gente, pastor, dá uma paz, uma alegria. E assim, eh, eu vejo assim, tudo bem, às vezes tem gente que não conhece essa promessa, tem pessoas que não creem nessa promessa, nessa verdade, mas você que conhece, você que é um cristão, se policie, tome cuidado, porque às vezes você tá perdendo o foco dali, ó, do principal. Que é onde nós estaremos, quem nós servirmos, das promessas que nós temos cumpridas. Tá faltando poucas para serem cumpridas, né, assim, tá, e nós almejamos tanto essa, mas tantas já todas ali foram prometidas e cumpridas. E às vezes a gente tá perdendo o foco, tá esquecendo do principal. Tá Exatamente. pondo esperança em pessoas, tá pondo esperança em resoluções, tá pondo a esperança do exemplo que é dado, se é para usar máscara, se não é, se a vacina vai chegar ou não, quando eu vou. Às vezes a gente tá pondo esperanças nos lugares mais errados e as frustrações vêm com grande intensidade, e é aí que você vai chutar o balde, aí você se pergunta: "Como que eu cheguei até aqui? Como pude chegar até aqui?". Tem uma frase, talvez para a gente finalizar, que diz assim: seja você quem for, não importa o que você está fazendo ou o que ou o que está lhe consumindo, leve isso ao Senhor Jesus. Ele entende, honestamente, ele te entende, Ai. porque ele passou por isso, por essa situação, né. Amém, que bom. E agora nós vamos chegar no desenho do dia, mas eu quero antes ler umas mensagens aqui. Ah, deixa eu aproximar o telefone, né, É, a Tainá. letrinha tá pequena. Aqui, aquelas assim, vou aceitar. A Valdineia mandou: "Que bênção esses ensinamentos". A Wanda tá aqui com a gente, pastor. Wanda, um abraço à minha amiga Wanda. Mandou um abraço pra gente, uma boa tarde. Ela não mandou um abraço não, eu que tô pondo aqui. Ela falou graça e paz, né, e deu um boa tarde pra nós. Wanda, um beijo. E o Clênio também tá aqui, ele disse amém, amém. Clênio, eu também faço das suas palavras as minhas, amém. E vamos ao nosso desenho do dia. Pastor, ai calma, calma, segura aí Matheus. Eu não sei se eu quero fazer o desenho do Ah, dia. não, eu quero, eu É preciso ver esse que desenho. é que eu acho que não, ele tá bem simples, é uma coisinha muito simples, é quase que um Sim. texto. É que eu tô com medo do texto, mas ele é pra ser, não vai ser aquele tá, Tá tá bom. parecendo o meu filho se justificando por aquilo que vai fazer. Ih, ó o Matheus aqui. O Matheus aqui. Ih, não, não, E tá, põe o desenho, não precisa nem explicar o porquê, tá, o desenho tá simples. É assim, ó. às vezes é bom chutar o balde para voltar a encher ele do zero.
Era Ah, melhor não ter tido desenho. não, eu acho que não. Esse desenho vai contra o fato da esperança. Né? Quer dizer, eu não preciso chutar o balde para voltar, né? Se as misericórdias se renovam, eu posso não chutar o balde e continuar a partir dali. É, né? É por isso, eu peguei esse desenho para ser porque ele é contrário, eu com certeza eu tinha certeza que seria o com certeza, eu tenho certeza que seria, né, a certeza de que ele seria contrário à mensagem principal que nós estamos passando. É, Mas também é interessante a gente analisar imagens assim, esses desenhos, e tomar cuidado na hora de compartilhar. sim. Né, porque parece legalzinha, nossa, pra cima essa mensagem, é isso mesmo, é isso aí, eu vou zerar e aí eu vou chutar pra zerar e recomeçar. Mas o problema vai continuar, O porque problema vai é coração, é coração, gente. Então era essa a leitura que eu queria fazer, do contrário da então não chuta imagem. o balde, tá? E não vai com a esperançazinha de que: "Ai, vou recomeçar", tem coisa que não dá pra recomeçar, é dali onde você tá aliás, tudo é dali onde você tá em diante, Exatamente. que Deus vai fazer a obra, gente. Não como é que é aquele versículo, né, "É preciso nascer de novo". Sim, para É, ver o reino de para Deus. ver o reino de Deus. Mas esse nascer de novo não é esvaziar o balde e enchê-lo apenas. Uma É transformação que a o Senhor faz no nosso coração, transformação que Deus, exatamente. o Senhor vai fazer com a gente ali, de onde você está. Mas eu gostei do desenho. Gostou? O desenho foi legal. O desenho foi bom, o pezinho, o balde, Baldinho, né. Exatamente. só eu falei a mensagem, eu podia e pior que eu vi um sem mensagem, mas eu falei: "Não, eu quero essa pra gente Não, foi fantástica para falar". trazer a ideia de bíblica, né, pra gente possa entender isso também. Exatamente. Pastor, mais uma vez obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com a Tainá, estar com vocês, eu me divirto muito nesse programa, né, nós trazemos aqui conteúdos bíblicos e sérios e que os próprios irmãos compartilham e, né, do quanto eles foram edificados, mas com leveza, com É, risos, é. com aquele cuidado de não dar tanta risada para não também entrar naquela situação De desmerecer o assunto ou não, de de que eu não. perder o controle e Ah, começar a dar risada sem tá! parar. Ó, quando eu mostrei o desenho justificando, Crise. crise de riso. Até o Matheus falou aqui, ó: "Cuidado pra não dar crise". E eu aqui: "Ai, meu Deus, vamos controlar". Tem que controlar mesmo. Sim. Acontece, né. Isso mostra É, um aspecto, para mim, não quero tomar muito tempo, do cristianismo, que é exatamente isso, né, a ideia de que a alegria foi dada pelo Senhor, né, os relacionamentos foram dados pelo Senhor. Então, essa ideia tanto do nome do programa, quanto da proposta aqui nos traz o fato de que podemos falar com seriedade em meio aos risos, porque, eu lembro uma vez, só para claro, finalizar, por favor, eu pastor. escutei uma pregação de um pastor, um amigo, ele é um americano, o José Arturo, o Joseph, né, e ele era diretor do seminário, e é um homem muito sério. Ele pregou no Antigo Testamento, e ele falou uma frase que isso me impactou, assim, sabe. Ele é um estudioso do hebraico e tem muito conhecimento em Antigo Testamento, e ele prega um texto do Antigo Testamento, e ele diz assim, que Deus ele fala da alegria, ele falou da alegria de Deus, e ele colocou assim, que como se o homem estivesse oferecendo um sacrifício, claro que o homem não merece, mas quando Deus se agrada, ele disse: "É como se Deus estivesse sorrindo". Ai, que lindo. Né, e é interessante porque o que me impactou foram 2 coisas. Primeiro, a interpretação do texto dele com conhecimento profundo em hebraico, claro que a ideia não é que Deus estava sorrindo, mas é uma expressão, e de um homem tão sério ter dito uma frase tão poética e bonita que eu passei a vê-lo de uma outra forma, né. Olha que Então, bom. esse contexto, esse riso, é com um ensinamento bíblico, né, e o Senhor, obviamente nos deu a capacidade do humor e de compartilhar isso também. Graças a Deus Muito por bom, isso. muito bom. É, e você tá aí sentadinho acompanhando com a gente, a ideia é que você é essa aqui, ó, tá na nossa frente aqui, ó, né, o trio, Exatamente. e você tá participando aqui com a gente. E até a Valdineia, tá lá da Bahia, gente, de Caetité, Olha que bênção. nos assistindo. E a Wanda respondeu aqui: "Amados, o prazer é nosso, vocês são bênçãos de Deus em nossas vidas". Amém. Que bom, gente, que, né, bom, né, pastor? Exatamente. Pastor, obrigada mais Deus uma te vez. abençoe e Vamos nos vemos em algum momento, em algum momento. aqui ou lá. Exatamente. Vamos ver o que nos aguarda. Sim. Que profundo, que profundo. Ixi, foi profundo. Ó, vou aproveitar que o pastor ainda tá aqui e vou chamar o nosso vídeo do dia. Nós vamos agora continuar esse bate-papo com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fala o seguinte: sem forças para reagir.
O que fazer? Acompanha aí. A vida pode levar-nos a circunstâncias tais ou a sentimentos tais que nós nos sentimos num cativeiro, numa espécie de masmorra emocional, sem janelas, sem luz no fim do túnel. Às vezes é um problema de saúde, uma depressão. Às vezes é um problema circunstancial. É uma doença que surgiu, transtornou a vida. É uma separação conjugal. É o término de um noivado às vésperas do casamento. Sim. É um pai de família que é o provedor da casa e, de repente, ele perde o emprego. Sim. Já maduro, para o mercado aí tão exigente, quase que descartável. E circunstâncias semelhantes, uma queda moral, um drama familiar, né, um luto doloroso. Tudo isso pode produzir no coração uma desesperança. E a pessoa perder a alegria da vida, perder o brilho dos olhos. Dizer para mim, acabou. Para que eu estou aqui mais? Qual o sentido da minha vida? Qual o significado da minha existência? E talvez você que está aí nos assistindo esteja lidando com algum drama na sua vida ou na sua família. Porque o que acontece com as pessoas próximas de nós atinge a nós também, né? Afeta a gente também. Então, nós gostaríamos no programa de hoje discutir essas questões e, na linguagem bíblica, trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Então, as pessoas que se encontram nesse momento, reverendo, de realmente sem forças, né? Às vezes a pessoa não nem cogita mais alternativas. Para ela, realmente findou-se, né? Todos os passos que ela poderia dar. Como reagir? Tem muita gente, sabe, Isabel, que ao reagir, reage erradamente. Por exemplo, hoje o suicídio é um dos grandes dramas sociais do mundo. Sim. É uma estatística assim aterrorizante, mas há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Nossa. Por que uma pessoa tira a vida dela? Não é porque ela quer se matar. Ela acha que porque ela está sentindo uma dor tão grande que ela pensa que o único alívio para essa dor vai ser isso. É a morte. É um engano, é claro. O suicídio é um engodo, é um engano, porque a morte não mata essa dor que a provoca. Mas, deixa eu lhe dar dois exemplos. Pensa comigo no apóstolo Paulo, indo para uma audiência, onde pesava sobre ele a imputação do gravíssimo crime de ser o líder dos incendiários de Roma. Quando ele vai para essa audiência, ele vai na expectativa de que vai ter gente lá para defendê-lo, porque a acusação sobre ele era de um malfeitor, um bandido, um incendiário. Quando ele chega, não tem ninguém para defendê-lo. Todos o abandonaram. E nesse momento ele entra num processo de enfraquecimento, de decepção. E ele diz no versículo seguinte, capítulo 4, 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestir de forças quem está fraco. Só é assistido por Deus aquele que nessa conjuntura se sentiu desassistido das pessoas. Diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Então, talvez você esteja vivendo uma situação onde você está sendo injustiçado, acusado injustamente. As pessoas próximas de você fogem. Você tem uma expectativa de encontrar apoio e só encontra abandono. Você se sente sozinho. E nessas horas, quando todos os recursos da terra acabam, Deus tem disponível todos os recursos do céu. Ele assiste, Ele fortalece. A vida continua. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista de viver. Há esperança. O segundo exemplo que eu quero passar
é o do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava enfrentando 2 problemas gravíssimos na vida. O primeiro deles é que o seu reino, a sua cidade, Jerusalém, estava cercada pelo maior império do mundo, que já tinha dominado as nações ao redor de Israel. Uhum. E não só dominado, mas mandado uma carta para eles, é o seguinte: se renda, porque nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. O rei Ezequias temeu. O rei Ezequias pegou aquela carta, foi para o templo, se ajoelhou, disse: Deus, olha a afronta que eu estou recebendo. E nesse momento, Deus resolve tomar a causa nas suas mãos, e naquela noite tinha 185.000 soldados assírios cercando Jerusalém. Um anjo de Deus foi enviado e eliminou todos eles. Ezequias tinha um outro problema, que era uma enfermidade física, uma úlcera, que recebeu o diagnóstico dos médicos: não tem cura. E Deus manda um profeta na casa dele, o profeta Isaías, diz: põe em ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. Nessa hora, ele está encurralado por um problema político, por um problema de saúde. Uhum. E nesse momento ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor. É a expressão do Salmo 116. Eu invoquei o nome do Senhor: ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Eu estava prostrado e o Senhor me levantou. E ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Então vou dizer uma coisa para você. Tem horas que, muito embora tenha vindo para você livramento, mesmo assim, você curte uma dor, uma angústia, um pesar. Você está como que ruminando dentro de você essa dor. Você está desassossegado, inquieto, não dorme, a cabeça não está 1000 por hora, você perdeu a alegria da vida. Aí o salmista conversa com ele mesmo. A gente chama isso de uma conversa no espelho, de um solilóquio, de chamar a atenção dele mesmo. Volta, minha alma, ao teu sossego. Sabe, Isabel, eu lido com pessoas e eu tenho a bênção de falar para vários agrupamentos de pessoas, e eu vou dizer para você que é mais fácil eu falar para uma multidão do que falar para o meu próprio coração. É mais fácil eu encorajar os outros do que eu encorajar a mim mesmo. Mas de vez em quando a gente precisa pegar a gente pela lapela e dar uma sacudida dela e dizer: calma, sossega, aquieta, Deus já fez tanta coisa linda, Ele está no controle, sim, Ele pode trazer de volta a paz, Ele pode trazer de volta a alegria. Foi isso que Ezequias fez. Ele chamou a atenção dele mesmo para reconhecer o que Deus já tinha feito e o que Deus continuava fazendo na sua vida. É isso mesmo, gente. Eu quero compartilhar a mensagem da Wanda. Ela colocou assim, ó: sem forças para reagir, o que fazer? Depender totalmente e plenamente de Deus e esperar no Senhor o tempo da graça em Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, em Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Gente, nós vamos para o segundo vídeo, nós vamos continuar com o Reverendo Hernandes, e é o seguinte: calma, não se desespere. Na crise, olhe para Jesus. E talvez você passe momentos tão difíceis, ainda há de passar momentos difíceis, mas quando você coloca tudo isso à luz do que está aguardando você, o apóstolo Paulo chega a dizer: é leve e momentânea a tribulação, por causa do peso de glória que aguarda você. O sofrimento do tempo presente não pode nem comparar com a glória que está esperando por você. Jesus vai voltar. E como é que Ele vai voltar? Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A nossa esperança não está aqui. O nosso tesouro não está aqui. A nossa casa permanente não está aqui.
O nosso lar permanente não está aqui. A nossa pátria permanente não está aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos indo para a casa do Pai. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para o seio de Abraão. Nós estamos indo para o paraíso. Nós estamos indo para a cidade santa. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos aguardando a posse da nossa herança. Amém, é isso que nós estamos aguardando, é ali onde nós temos que esperar. E eu vou ler mais uma mensagenzinha aqui, ó. Os semeadores colocou boa tarde, graça e paz. Que consolo essa palavra. A Márcia Alexandre, as mensagens do reverendo nos revigora. E a Márcia colocou reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, homem amado por Deus. Amém. É isso aí, gente. Obrigado pelas mensagens. E agora nós vamos saber o que bombou nas redes. É isso mesmo. E o que bombou nas redes é essa foto que vai aparecer na sua telinha, que eu vou compartilhar com vocês, que é o post do pastor Felipe Niel. Ele fez a seguinte pergunta: o que você aprendeu este ano? O que você aprendeu neste ano? Gente, compartilha aí a sua mensagem. Deixa aqui com a gente. Ó, como o Matheus disse, não foi só usar máscara, né? Nem só o álcool em gel. Nós aprendemos muitas coisas. Então, deixa sua mensagem, se quiser, aqui no chat. E, claro, você também pode ir no perfil do pastor Felipe Niel, @FelipeNiel, e deixar sua mensagem lá, falar o que você aprendeu nesse ano, neste post. Já compartilhe com outras pessoas, com seus amigos. E assim, eu te dou uma dica, hein? Você vai curtir o Instagram do pastor, é muito legal. Tem muitas mensagens interessantes, reconfortantes, esperançosas, porque são todas baseadas na palavra de Deus. E a gente tem que compartilhar, a gente tem que ajudar a divulgar. Claro, você também pode nos seguir no nosso Instagram aqui, da @ipp.tv. E você pode deixar uma mensagem lá pra gente. Você pode também acompanhar a nossa programação aqui da TV, essa TV missionária. Gente, nós ficamos por aqui, mas até amanhã, se Deus quiser. Eu espero que a palavra de hoje tenha, de alguma forma, tenha te ajudado, tenha te auxiliado, tenha te reconfortado, que a palavra de Deus, né, ela nunca volta vazia. Então, eu espero que, de alguma forma, tenha te abençoado. Calma, não chute o balde, gente. Confie em Deus, ore, entregue para Ele e o mais Ele fará. Um beijo grande, até amanhã, hein? Se Deus quiser, claro. Tchau!